Rosa Monteiro, em seu livro intitulado Nós Mulheres, escreveu, abre aspas, o fato é que em todas as épocas houve mulheres fazendo coisas memoráveis, dirigindo impérios, criando tábuas de cálculo, descobrindo os segredos do universo, escrevendo a primeira literatura de autor que já se escreveu, e liderando exércitos. Contamos com cientistas, filósofas, músicas, guerreiras, pintoras, escultoras, exploradoras. Não há um único campo social, artístico ou do conhecimento em que não tenhamos nos destacado. Fecha aspas. Esse foi o trecho que a nossa convidada escolheu para abrir o seu bloco em meio ao Blocafé delas. Durante todo o mês de março, trazemos perspectivas sobre como a Web3 pode contribuir para a equidade de gêneros. Ela é filósofa de formação, e suas reflexões vão além das salas de aula. Enquanto muitos a consideram pessimista, ela destaca que ao enfrentar perguntas difíceis que podemos entender melhor a sociedade em que vivemos e buscar mudanças significativas. Durante nossa conversa, exploramos como trabalhar na Web3 pode ser uma forma de revolução para artistas musicais e falamos sobre a importância de buscar equilíbrio em meio ao caos desse universo tecnológico. A discussão foi tão profunda que até mesmo conectamos a pedagogia montessoriana com a inteligência artificial e a Web3. E não deixem de conferir os dados interessantes que trouxemos sobre o envolvimento das mulheres no criptomercado e investimentos. Ela, assim como Rosa Monteiro, não acredita que há por que ser diferente no mundo cripto. Então, let's go! Pegue seu café e vamos falar de blockchain. Muito bem a todos que chegaram agora, eu sou o Why So Serious e esse é o Blocafé, o podcast Web3, que acredita que a informação é a ponte para a revolução. Aqui você vai mergulhar no universo da Web3, entender suas possibilidades, desafios e descobrir como ela pode revolucionar a sua vida digital. Com entrevistas exclusivas com builders, queremos compartilhar conhecimento e inspirar você a construir o futuro que deseja. Junte-se a nós nessa jornada e ouça os blocos na blockchain. Favorite o Blocafé no protocolo da Áudios e faça o mint dos nossos episódios sempre um dia antes de serem distribuídos na Web2. Clique no link da descrição e experimente o Blocafé na Áudios. Bom, está com a gente Bruna Brambati. Um prazer enorme você estar aqui com a gente, Bruna. Estou bem animado com o que vem aí por aí, então muito obrigado por ter aceito o convite, Bruno. Eu queria que você primeiramente se apresentasse, contasse um pouquinho do seu background e como que a Bruna e as criptos se encontraram nessa jornada. Seja bem-vinda, Bruna. Oi, uai, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme para mim estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história, dos meus pensamentos e passando esse tempo contigo para distribuir um pouco mais de conhecimento, um outro olhar para esse mundo tão louco e ao mesmo tempo tão legal que a gente está no meio, né? Que é o mundo das criptos. Então, gente, para contar um pouquinho de como eu vim parar em cripto, eu vou falar um pouquinho do meu trajeto antes, né? Que influenciou bastante a minha chegada nesse mundo cripto, que eu já estou trabalhando aqui já faz uns 3 anos. Então, a minha formação é em filosofia, acho que isso tem muito a ver com a passagem que tu mencionou, que eu vou ler, e sempre as trocas que existem nos Twitter Spaces que eu participo, que é uma parte muito forte minha, apesar de eu não atuar na área hoje, eu acho que quando a gente faz um curso de filosofia assim, bem feito, é uma coisa que muda a essência da gente, sabe? Vai para além da sala de aula. E eu comecei, acho que eu tinha uns 14, 13 anos de idade, eu comecei vindo de uma família super simples, a gente não tinha condições de aula de inglês, né, em 2003, 2004, já revelei minha idade. E eu lembro com as revistas da Capricho, que eles tinham traduções de música, né, para quem não é do Brasil, aquelas revistas de adolescente, tinham traduções de músicas, gravava música no cassete, ouvia música, tentava repetir, e comecei ali a ter um apego muito grande pela língua inglesa, né? E fui desenvolvendo isso depois na faculdade, fazendo pesquisa, tendo que ler inglês. Eu lembro que qualquer pessoa que eu ouvia falar inglês, eu já me aproximava para ir praticando.
E trago isso porque eu sou autodidata, né? E hoje eu trabalho só com projetos de fora do Brasil. Então, a língua inglesa, ela me abriu as portas para esse mundo, né? Mas o meu namorado, ele começou a investir em cripto há muito tempo atrás. Eu nem sei te dizer de certo ano, 2015, 2014. Foi muito no comecinho ali, quando deu o boom do Bitcoin. E eu lembro que em 2017 surgiram os CryptoKitties, que eram, acho que dá para dizer que foram os primeiros NFTs, né? Estavam ali na rede Ethereum, dentro do OpenSea, e ninguém chamava sequer de NFT. E com isso, eu comprei o primeiro CryptoKitty, comecei a colocar eles para breed, né? Para eles acasalarem, porque geravam um novo CryptoKitty, e tinha essa promessa, né? Que eu acho que é uma das primeiras coisas que tende a chegar aos olhos e aos ouvidos da população em geral, uma certa promessa de dinheiro rápido e fácil, né? Então a gente via aqueles CryptoKitties sendo vendidos por milhares de dólares, e a gente tentou fazer umas também. Gastamos ali, sei lá, acho que na época 5, 10 dólares com isso. Não deu em nada, depois eu perdi a conta para um site falso. Mas esse foi o primeiro contato que eu tive com esse mundo, eu de fato ali colocando a mão em algo, né? E eu lembro que eu e meu namorado começamos a conversar sobre NFTs, e para ele era uma coisa, mesmo ele já estando no mundo de cripto, era uma coisa que não entrava assim na cabeça dele em questão de uso, em questão de apelo pro cliente ou pro usuário, né? E do contrário, eu já fiquei hipnotizada, imaginando diversas possibilidades, né? Questão de direitos autorais, questão de comprar uma arte de um artista que não é local e todas essas coisas. E desde então eu fiquei vigiando. Nessa época eu dava aula de inglês para crianças e fiquei ali olhando. E o meu primeiro trabalho com isso foi com um projeto de NFT, que eu comecei a me inscrever para essas vagas, tive algumas indicações dele que já estava no meio, e entrei lá como moderadora, e aí fui aprendendo e subindo. Até tá aqui hoje. Nossa, eu tô aqui em choque, que eu tava... Não, porque, gente, é a primeira pessoa que eu conheço que pegou esse CryptoKitties. Eu tava até procurando aqui, eu acho que é o... OG, né? OG total, gente, caralho, velho, exatamente. Aí foi isso, falei, porra, caralho, mano, você vê como são as coisas, bicho. Eu ainda tenho eles, porque tinha alguns dólares naquela carteira, e aí já fica a dica para quem vai entrar nesse mundo, né? Sempre verifiquem se o site que vocês estão entrando é o oficial. Porque o que eu fiz foi de colocar a minha frase, né, de senha num site que era copycat, que era falso. Então pegaram automaticamente aqueles dólares, mas como os NFTs estão na rede Ethereum, eles precisam colocar mais dólares do que tinham para pegar os NFTs, que hoje não vale muito, né? Vale, sei lá, 10 dólares. Então eles ainda estão lá na minha carteira, mas eu não posso mexer neles. Puta, cara, foda. Não, e então, eles realmente, eles foram os primeiros formatos ali, a ERC 721, se eu não tô enganado. Eu acho que foi. Então, cara, fantástico, nossa, meu, OG total. E aí, como é que foi a tua... Bom, você contou, você trabalhou bastante, né? Já chegou chegando e tal. Uhum. Conta um pouquinho pra gente os teus desafios como trabalhar na Web3. Cara, então, eu sempre fui uma pessoa extremamente curiosa. O tipo de criança que quebrava o brinquedo para ver como funcionava dentro, né? Não à toa eu fui parar na área de filosofia, né? Devorando livros e querendo entender problemas da humanidade, né? Super pretensiosa. E então, quando eu cheguei ali, eu vou te dizer que o meu maior problema foi a questão de tempo. Porque tudo acontece muito rápido nesse mundo, né? É um mercado completamente globalizado. A gente até comentava antes de iniciar a gravação do podcast, que a gente tem essa demanda, uma vez trabalhando no mercado cripto, seja em investimento, seja em NFT, seja num projeto de DeFi, onde a gente tem
milhões de projetos, milhões de desenvolvedores trabalhando em Layer 2, tentando trazer soluções, inovações, e acompanhar tudo isso, eu acho que é uma coisa muito louca, né? Além de demandar um tempo absurdo da gente, acho que essa de fato foi a minha maior dificuldade. Você entra, a minha experiência, entrei, comecei a estudar sobre, e quando eu aprendia uma coisa, não era o que aprendi, vou usar, porque na hora de usar, já tinha que aprender outra para poder usar, né? Então, por exemplo, comecei ali moderando o Discord. Vamos fazer uma mensagem para avisar a nossa comunidade de algo, mas tem que colocar a hora. Como é que eu coloco a hora numa mensagem do Discord? Então, tudo foi uma descoberta, foi ir desbravando enquanto eu estava, ao mesmo tempo, fazendo. Eu tive uma sorte muito grande de ter entrado numa equipe que foi muito acolhedora comigo. Eles era um projeto inicial, uma startup que recém estava começando a ter investimento. Então, a escolha deles de me contratar foi muito clara. Eu era uma pessoa que tinha pouco conhecimento, tinha muita vontade, mas eu era barata, porque eu não tinha carreira aqui, né? Então, por eu ser barata, eles acabaram me contratando e me dando esse voto de confiança. E aí eu fui me desenvolvendo e pesquisando muito, muito, muito. Porque eu tinha um conhecimento de cripto, de como funcionava isso, mas é uma coisa eu ter um conhecimento de alguém que está observando de fora, e é outra coisa o conhecimento que é pedido, eu acho, esperado, de uma pessoa que está de dentro, né? Porque tu não tá mais só observando, você tá criando junto, né? Você tá fazendo parte dessa construção. Quando você tá falando em nome de uma empresa, é esperado um outro nível. Então, acho que a minha maior dificuldade foi, de fato, o tempo, que acaba, às vezes, não sendo necessário para saber tudo que é esperado para alguém que já entra, assim, de cara, trabalhando nesse mundo. Esse mês a gente está fazendo o Bloco Café delas, que é para trazer aos temas, ao palco, alguns temas muito importantes e que, infelizmente, a gente precisa ainda lê-los e citá-los e falá-los. De acordo com o relatório global da desigualdade de gênero de 2021 do Fórum Econômico Mundial, a igualdade de gênero ainda não será alcançada em todo o mundo até 2133. Segundo os dados do IBGE de 2020, as mulheres brasileiras ganham cerca de 77,7% a menos do salário dos homens. Uma pesquisa da Organização Internacional do Trabalho apontou que mulheres brasileiras trabalham em média 7,5 horas a mais por semana do que os homens. Bruna, como é que você acha que a Web3 pode melhorar essas estatísticas? Vamos lá. Eu sou um pouco pessimista quanto a isso, embora eu tenha visto diversos movimentos que eu acho que corroboram com isso que tu fala da possibilidade da Web3 melhorar. Quando eu comecei a trabalhar aqui, 2020, 2021, eu entrava num Discord falar com alguém, ou alguém entrava no Discord do projeto que eu trabalhava, e o pronome de tratamento usado comigo era bro, assim como todas as outras mulheres que faziam parte do projeto, inclusive a cofundadora. Isso com o meu nome no Discord sendo Bruna e minha foto, porque eu não usava na época nenhum NFT, eu usava a minha foto, meu rosto. Então a gente tem uma pressuposição, acho que hoje diminuiu bastante isso, de ser um ambiente predominantemente masculino, né? E eu acho interessante você trazer esses dados, porque embora sejam dois mercados que eu acho que funcionam um pouco diferente, no quesito, a gente tem o mercado financeiro do mundo real, né, no qual o fim é gritantemente óbvio, e a gente tem o mercado financeiro do cripto, que tem, né, o mesmo fim, mas a gente tem esse fim sendo vendido de outra forma, né? É só a gente entrar no Twitter e digitar cripto, eu garanto que a gente não vai passar da terceira página sem ver a palavra comunidade. E o fato dos projetos se construírem por cima dessa comunidade, eu acho que acabou gerando um comportamento que acabou valorizando mais a participação dessa pessoa. Acho que as DAOs são um exemplo magnífico sobre isso, né?
construído para e com a comunidade. Então, quando a gente tem isso, né, projetos que se obrigam, e aí não é nem questão de uma decisão política, de uma questão consciente, projetos que se obrigam a olhar para a comunidade e valorizá-la, eu acho que a gente abre esse olhar para valorizar também a mulher que está dentro dessa comunidade, né? Eu acho que esse, assim, é o ponto-chave que eu vejo, e é por isso que eu gosto tanto da questão de comunidade no mundo cripto. Porque quando a gente se vê para com o outro, eu não sou sem o outro, né? A gente se vê vazio. E no mundo cripto, no mundo de NFTs, essencialmente, mais especificamente, isso é essencial. Então, acho que isso é um dos pontos. E o outro ponto, acho que vem... Eu gosto muito dos Twitter Spaces, né? A gente tem também os podcasts, que, como tu diz agora, indo para o áudios, e depois vai para a Web3 também. Mas esses Twitter Spaces, que são espaços feitos como podcast, que acontecem online, ao vivo no Twitter, eu acho que dá um lugar de fala para muita gente, inclusive para mulher. Então, a gente vai lá, esse mês, a gente está gravando isso em março, né? No mês da mulher, e a gente consegue ter esse espaço de ouvir essas mulheres falando sobre esses assuntos, se colocando, demandando o seu espaço. Óbvio que a gente tem uma comunidade mais aberta a abrir mão do seu espaço para dar para o outro, né? Porque acredito muito que todo sim que a gente diz é um não para algo. Então, a partir do momento que nós temos hoje, dentro dessa comunidade DeFi, cripto e NFT, homens tendo, qual seria a palavra apropriada? Não sei se bom senso ou humildade de dar esse espaço também para as mulheres, eu acho que a gente começa a aprender sobre pontos de vistas que a nossa cultura nos educou para fechar os olhos para. Então, eu acredito que esse é o grande ganho que a gente tem na Web3. Essa coisa de escancarar a voz e a opinião da mulher. Um dos seus trabalhos, né, na Web3 também foi ser host de Space, né? É difícil, não é, Bruna? Nossa, uai! Eu queria ter salvo os primeiros Spaces que eu fiz na vida. Gente, passei vergonha já. Mas era uma frase que eu guardo pra mim, era uma frase que eu usava muito em sala de aula. Tem muita coisa que a gente pode não saber, né? E é completamente normal. Mas a gente sabe aprender. Então, quem me vê fazendo host de um space hoje, ou até mesmo aqui hoje, falando com essa tranquilidade, né? Contigo hoje, não imagina que há 2 anos e meio, 3 anos atrás, eu estava fazendo host de space com um script perfeito de pergunta, uma pergunta que seguia a outra, 2 tipos de comentário. Era uma preparação excessiva para que eu me sentisse suficientemente dando conta daquilo. Acho que é muito trabalho, né? É uma coisa muito cansativa. Porque naquele momento que você tá ali, você tá com uma atenção completamente dedicada, né? E eu lembro que na época da pandemia saíram diversos estudos, logo que começou, sobre o cansaço, e aí na área que eu atuava na época, de professores passando o tempo todo na tela, porque que os professores diziam que estavam cansando mais. E quando a gente tem uma troca, né, frente a frente, pessoalmente com alguém, a gente tem diversas outras leituras para além da fala dessa pessoa, né? O meu inconsciente está lendo o ambiente, meu inconsciente está fazendo uma leitura corporal da pessoa, estou olhando para a pessoa como um todo, eu estou bebendo alguma coisa, jantando com essa pessoa. No momento que eu estou olhando para uma tela, toda a minha atenção está em algo que me dá um estímulo muito menor. Então, a dedicação e atenção que eu tenho que dispor para isso é muito maior. Então, esse é um fato que eu acho que explica de uma forma muito concisa um dos cansaços que advém de ser host, ou de estar participando também, se tu vai ficar uma sessão inteira ali. E no Twitter, se a gente quiser, a gente passa 24 horas em Twitter Spaces, né? E a questão daquilo que eu mencionava no começo,
É um mundo onde tudo acontece o tempo todo, existe uma novidade, o tempo todo existe uma brecha, existe um projeto que falhou, existe uma ideia que vingou. Para acompanhar tudo isso e fazer spaces que sejam relevantes, a gente tem que estar aprendendo coisas novas e coisas densas, né, novas, num nível de propriedade muito alto. E esse estudo, num tempo reduzido, pedindo de ti que saia disso algo como uma aula, né? Também demanda muito da nossa cabeça, né? Então, é muito cansativo. É muito gostoso, mas é bem cansativo. É um misto mesmo. Eu acho que a parte gostosa, você estuda muito e a gente gosta de estudar, né? E aí, no fim do dia, quando você vê, você aprendeu uma coisa diferente, assim, e aí pronto. Tipo, a gente se contenta muito a gente gosta de conhecer as coisas e tal, né? Mas quando você vai em busca de desconhecido, né? Você precisa gastar, como você falou bem, demandar energia, né? É um misto mesmo. E às vezes o pré-Space, ele é, porra, o Space é 1 hora, mas você trabalhou 8 horas atrás daquela coisa, né? Exato. Tá montando o roteiro 3 dias antes, pensando nas perguntas, trazendo pra lá, vindo pra cá. Às vezes e outra coisa, né? Eu até comentei. Tem outra coisa que também é muito forte, que assim, a gente não se permite errar, né? Uhum. A gente cobra muito da gente que nós não podemos falhar, né? E aí temos que saber de tudo, e daqui a pouquinho a gente vai falar mais pra frente sobre isso. Mas antes da gente falar, eu quero pegar um pouco essa tua bagagem toda. Você também trabalhou com NFT Music, nós nunca falamos de NFT Music aqui no Bloco Café, e é até engraçado que conheci um artista também, pelo Bloco Café, que me apresentou algumas músicas ali, os NFTs e tal, não sei o que, enfim. Conta pra gente um pouco dessa área, desse setor, assim, e como é que você vê que isso traz mais benefícios ao artista. Claro. Então, eu acho que essa é uma coisa que chegou ao meu conhecimento só quando eu, de fato, comecei a trabalhar com isso. Porque eu acho que, no geral, a gente tem um conhecimento muito raso sobre diversas indústrias, né? Porque a gente acaba se especializando mais naquilo que a gente está trabalhando, né? Naquilo que diz a respeito à minha vida, né? O que modifica a minha vida diretamente, né? E a indústria da música, eu não sou música, não era uma coisa que me tocava, né? A ponto de eu ir atrás e estudar de fato. Mas a indústria da música é uma indústria, como diversas outras, muito perversa com o artista, né? Se a gente for falar hoje e pensar onde que as pessoas consomem música, as pessoas hoje tendem a consumir música em aplicativos de streaming. Da mesma forma que hoje as pessoas consumem filmes e séries em aplicativos de streaming, né? O problema com isso é que sim, para o usuário é maravilhoso. Se antes a gente precisava... Eu lembro de quando eu ia para o shopping para ouvir um CD dentro da loja de CD, para daí pensar se ia comprar o CD ou não. Você fazia isso também, uai? Fazia. E ela... Você não lembra que a gente estava num space lá falando do 486? Ah, sim, do computador de disquete. Sim, exato. Exato, a gente tá revelando aqui que a gente é jovem adulto, não vou falar velho. Não, eu gostei do tempo que você falou, OG. Somos OG. E aí funciona como? A maior parte do dinheiro desses artistas, ele costuma vir de shows, né? De ingresso. Por quê? Porque quando a gente está falando de artistas que estouraram, a gente está falando de artistas que são gerenciados, ou seja, tem um gerente de carreira. A gente está falando de artistas que assinaram com alguma gravadora. A gente está falando de artistas que, na maior parte das suas vezes, não compõem nem a letra, nem a melodia de suas músicas.
E a gente está falando de artistas que não são 100% donos de suas produções desde a sua base. Por quê? Primeiro, a gente tem uma diversidade de copyrights, né? Dos registros legais dessas músicas quando elas são criadas. Esses copyrights vão definir quanto que esses artistas vão ganhar pela música que toca no rádio, pela música a música que toca no comercial da TV, a música que toca no jogo do FIFA, no videogame, mas também definem o quanto os artistas ganham nas plataformas de streaming, que hoje são a maior geração de renda fora os shows, né? Só que aí, a gente vai ir um pouquinho mais a fundo e a gente vai ver que, por exemplo, o Spotify, de cada stream feito dentro da plataforma, ele vai pagar 0,003 centavos de dólar pelo play, pelo stream, cada vez que aquela música foi tocada. Se a gente for ser muito, muito correto, não vai ser por cada vez ainda, o que fica deixa a coisa mais perversa ainda. Então pensa só, teve um cantor, é um exemplo que eu adoro usar. Teve um cantor chamado Aloe Blacc, que em 2014, se eu não me engano, a música dele foi um sucesso. Era top 1 no Spotify. Talvez tu ouviu aí, e já peço desculpa antes para quem tá ouvindo isso agora, era aquela música I need a dollar, a dollar, a dollar is all I need. Não sei se tu já chegou a ouvir. Não. Enfim, a música chegou no top 1. Ou seja, tocou milhões de vezes. Depois que atingiu 1 milhão de streams, esse cantor, que nesse caso específico também era o compositor da música, ganhou $4 mil. 4 mil. Se a gente pensar num aluguel em Nova York, a pessoa não paga. Imagina o preço só de gravar essa música dentro de um estúdio, de masterizar essa música. O que foi gasto em marketing para fazer essa música chegar ali. Agora, quanto essa gravadora, né, quanto esse selo ganhou, nunca foi divulgado. Mas aí eu ouso dizer que foi no mínimo 3 vezes mais, por culpa de toda essa divisão. Aí outra coisa que tem no meio disso é que essas músicas, o pagamento delas dentro do Spotify é pro rata. Então um artista independente tem 100 mil músicas tocadas dentro do Spotify, ele não vai chegar a ganhar aqueles quarto de centavo de dólar. Porque dentro da plataforma, o tamanho, a fatia de torta que ele representa do número geral de músicas que foi tocada é muito pequena. Então isso também vai influenciar. Então a gente tem uma plataforma que para os músicos promete o melhor lugar para eles serem descobertos, o melhor lugar para eles colocarem as suas músicas, porque todo mundo está ouvindo ali, só que nem todo mundo está sendo pago ali. Porque tu pega um Drake da vida e ele vai estar sempre ganhando milhões. Porque a fatia da torta que ele representa do número de músicas tocadas dentro da plataforma é muito grande. Então a gente acaba tendo só um outro tipo de reprodução de um sistema que só recompensa os grandes, né? E eu acho que aí a Web3 entra para quebrar. Porque a Web3 ela vai permitir essa troca de consumo de música peer-to-peer, que nem a gente fala, né? De pessoa para pessoa. Então, quando eu estou consumindo uma música, eu não preciso mais ou depender dessas plataformas que são extremamente injustas, principalmente com músicos que são menores, e nem depender de coisas que estão em desuso hoje, como depender do vinil, ainda que tenha gente que gosta de colecionar, prefira o som e esse tipo de coisa, ou do vinil, ou do CD, ou ainda recorrer à pirataria, como ainda é feito hoje em dia, né? O que me lembra de uma citação de um executivo do Spotify. Teve um executivo do Spotify que ele estava numa convenção, dando uma palestra sobre o Spotify, e na palestra tinham várias pessoas, inclusive músicos.
E uma música perguntou exatamente isso para ele: por que vocês não pagam melhores os músicos? E a resposta dele, eu acho que resume por que todo o meu asco com esse tipo de plataforma e principalmente com o modelo econômico de compensação que eles seguem. A resposta dele foi: o Spotify surgiu para combater a pirataria e não dar dinheiro para ninguém. E se quem está ouvindo, ou até mesmo tu, já assistiu a série que eles têm no Netflix, é exatamente a história que você conta, né? De como eles surgiram para combater a pirataria, não permitir que a música fosse feita de graça, distribuída de graça, e mais, como eles fecharam acordos com as gravadoras e com os selos maiores, Universal, Warner Music, as grandes. E dentro desse contrato, eles apertaram as mãos decidindo, e aí é uma coisa mais política até, né? O dinheiro não vem de lugar nenhum, né? Ele é tirado de um lugar para ir para outro. Então, no meio desse jogo do Spotify, alguém tem que sair perdendo. Quem eles decidiram que iam sair perdendo eram os músicos. Então, a gente tem uma plataforma que está funcionando muito bem, do jeito que ela foi criada para funcionar. Mas ela não foi criada para dar dinheiro para músico. E todas que vieram depois disso, se a gente for olhar Deezer ou Apple Music, que já veio antes com o iPod, todas seguem a mesma lógica. E a Web3, não. Da mesma forma que eu mencionei antes que ela dá esse espaço de voz para as mulheres, ela dá para os músicos, ela dá para artistas. Então a gente teve Kings of Leon, foi um dos maiores e um dos primeiros, acho, né? Foram lá vender um álbum, milhões de dólares. Se eles tivessem vendido esse álbum por essa gravadora, eles teriam feito no mínimo 50%, 60% de dinheiro menos. A gente tem hoje artistas como Iman Europe, Josh, que estão fazendo milhões de dólares, pelo menos centenas de milhares de dólares, e eles estão fazendo toda essa troca diretamente com a comunidade deles, né? Então, acho que a música, enquanto sendo vendida, comercializada no formato de NFT, ela vem para dar esse poder para o músico. Esse poder para o músico de tanto de gerenciar a sua carreira, e sim, às vezes vai precisar de ajuda de alguém, e tomara que precise, porque daí cresceu ao ponto de que não cabe mais em suas mãos, mas para criar outro tipo de conexão, né? Eu acho que de uma forma geral, a gente vem vendo a sociedade pedindo coisas que tenham uma consciência social, ambiental e econômica maior. E eu acho que música e NFT no geral, eles se encaixam com isso, né? A gente tem mais vegano, a gente tem mais gente reciclando, a gente tem mais vegetariano, a gente tem mais pessoas lutando por pautas políticas, e a gente tem uma geração que se importa, acho, mais com essa questão de bem-estar no geral, né? Eu estava lendo esses dias uma notícia dizendo que a geração Z, né, a Gen Z, é a geração que mais tem se demitido porque a vibe do lugar não tá legal. Então, eu acho isso extremamente importante, sabe? Que a gente tá procurando e a gente tá tendo movimentos que estão pensando no bem-estar das pessoas. E eu acho que esse movimento de música e NFT tá pensando nisso. No bem-estar desse músico que tá ali, tá falando de músicos independentes, escrevendo, compondo, gravando, remixando, fazendo marketing, fazendo tudo, e nada vinga. Mas nada vinga por culpa desse sistema econômico que se formou por trás dessa indústria, que transformou essa indústria num jogo que o pequeno não vai vingar se ele não estiver enriquecendo alguém maior. Então, acho que o poder que o NFT traz para esse mundo é gigantesco, ai. Não, e você sabe que uma das razões de nós estarmos na Áudios é justamente essa, né? De começar a experimentar a Web3, de estar a Áudios é a nossa plataforma principal, e gosto muito dessa, como você falou uma coisa também, dessa troca direta com a comunidade, é muito legal mesmo.
esse contato direto com a comunidade DAOs. Eu adoro a comunidade DAOs, acho uma vibe muito legal. A maioria ali são músicos, né? A própria comunidade também produz e consome, acho que é muito legal essa também. E como isso faz diferença, né? É muito legal, eu acho muito fantástico. Só que assim, ao mesmo tempo, o Blocafé também está no Spotify, na Apple e nos outros meios, porque se eu não estar lá, eu não vou conseguir pescar mais gente para áudios, tipo mais ou menos isso, sabe? Ou seja, eu não vou conseguir, eu vou falar para uma bolha muito restrita, né? Então, tipo assim, eu tenho plena ciência que, se calhar, o meu principal onboarding do Blocafé para pessoas de fora da bolha cripto deve ser no Spotify, assim, sabe? Assim, eu já recebi assim, alguns feedbacks, assim, sabe? Engraçados de pessoas que vieram do Spotify, né? E aí eu queria te perguntar... Deixa eu te fazer um comentário só antes sobre isso. Fala. Eu não acho que hoje é momento para ninguém que tá apostando tanto em podcast quanto em música sair do Spotify. Sim, exato. Eu acho que não deve esperar um retorno econômico dali. É exatamente o que tu falou, senão a gente fica numa bolha, né? E nesse momento, cripto, em geral, não é uma coisa que tá no senso comum das pessoas. A gente ainda tem muitas barreiras de entrada para uma pessoa entrar no mundo cripto, né? A questão de usabilidade, eu acho que é uma das maiores, né? Hoje ainda é muito complicado para te navegar nesse mundo com segurança. E a despeito disso, também é muito possível. E como que a gente vai espalhar essa mensagem se a gente não for onde as pessoas estão? Eu ia te perguntar exatamente isso, já respondemos sem perguntar nada. Bora. Eu ia te perguntar exatamente isso, você já falou. E é foda, né? Tipo, porque ao mesmo tempo que você se identifica com os valores, você também precisa jogar o jogo, né? Que esse jogo não é um eterno equilíbrio ali, né? Entre ideologia e viver, talvez, né? Tipo, a gente precisa, no fim das contas, de pagar. Eventualmente a gente se dobra. Exatamente. Agora, claro, tentando fazer com que isso seja diferente, né? As nossas lutas sempre são para gerações seguintes, né? Acho que isso é o mais... Acho que ver mais como uma ferramenta e parar de ver como um fim, né? Exato. Acho que isso acaba ajudando um pouco e aí a gente acho que não se sente tão corrompido. Tipo como estivesse pagando os pecados. Exatamente, karma. Olha, você falou também uma coisa, né? Que é a questão vou pegar o gancho aqui para a próxima pergunta, que é a questão desse envolvimento direto com a comunidade, que por um lado é super legal. Eu falei ali da comunidade da Audi, por exemplo, e essa troca direto, artista e público, né, e consumo ali, é bem maneiro, só que também isso tem um outro lado, que é a parte de você ter que estar ali, né, tipo, 24 horas, estamos no mercado. Talvez, isso eu até já me perguntei, será que é por isso que o Web3 não para? Porque o criptomercado não para, os gráficos estão 24 horas, 7 dias da semana, 300... A bolsa fecha, né? A bolsa fecha, exatamente. Sabe? Será que até isso é a razão da Web3 estar do jeito que está? E aí eu quero trazer o tema da saúde mental, que foi o gatilho do convite, né, Bruno? A gente estava num Spaces lá e chegou o Fred, inclusive a gente falou, curiosamente, a gente teve num outro Space essa semana também, e ele trouxe isso também. Achei até engraçado essa coincidência. Fred é um ótimo problematizador. Então, eu adoro isso, porque eu acho que a gente está carente de pessoas como o Fred, assim, de questionar, de trazer, de provocar reflexões, sabe? E também de falar, sabe? O Fred fala, e aí ele diz, né, que ele como artista
Ele está muito esgotado. A Web3 para ele tem sido uma experiência muito desgastante de toda a sua carreira artística, porque ele tem que saber de tudo, ele tem que estar em tudo, ele tem que dar game, ele tem que assim, ser onipresente. Não basta mais ser presente, ele precisa ser onipresente, estar em tudo e também saber de tudo. A gente falou anteriormente sobre a gente se preparar para os spaces, né? E essa questão a gente precisa trazer conteúdo, não pode dizer não sei, né? Enfim, Bruna, traz um pouquinho pra gente como é que a gente mantém a saúde mental no meio desse turbilhão. Ai, gente, primeira coisa, eu tenho um mantra, né? Terapia. Eu acho que a minha resposta, eu sempre falo com as minhas amigas esse tipo de coisa, né? Elas começam e elas vêm, eu escuto, eu dou o ombro, faço toda essa parte de ser amiga, né? Mas no fim, vai fazer terapia. Eu acho que a gente se conhece muito pouco, né? E eu acho que quando a gente se conhece muito pouco, a gente tende muito a ser um reflexo sobre o exterior. E o exterior a gente não controla, né? Então, tudo vira uma resposta ao que acontece. E nisso acho que a gente se perde um pouco. Porque acho que vai muito de encontro com isso que o Fred fala, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Óbvio, tem uma questão de mercado que te pede que se comporte de uma forma que, querendo ou não, tem uma conta matemática a ser seguida para o sucesso, né? E tudo ali atrás do algoritmo. E até abro uma coisa super pessoal aqui. O motivo de eu ter saído do último projeto que eu pedi para sair foi por questão de saúde mental, questão de tempo. Eu estava numa empresa aqui, uma startup muito pequena, com pouquíssima gente trabalhando ali na parte mais de base do projeto, e eu estava acabando fazendo trabalho de 3, 4 pessoas. Então chegou um momento que eu estava tão exausta que eu tive que me posicionar ali para além da Bruna que é funcionária, mas sim para a Bruna que é uma mulher, para a Bruna que tem uma história, para a Bruna que tem um perfil e para a Bruna que não estava bem. E me respeitar dentro desse meu limite, né? Não é fácil fazer isso, não é fácil. Eu não estou com outro emprego em vista, não saí dali por outra oportunidade, mas eu acho que é muito importante a gente olhar para si, fazer, né, esse processo terapêutico de conhecimento, ele ser extremamente socrático, né, de conhece a ti mesmo, e para a gente se sentir tão seguro no lugar que a gente tá, que a gente vai se dar bem onde for, porque a gente tá bem com a gente mesma, né? O dia que conversávamos com o Fred, que tu mencionou, a gente estava fazendo um space sobre ordinals, né? Que seriam, entre aspas, os NFTs dentro da rede Bitcoin. E era uma coisa muito nova, tinha lançado há 10 dias. E eu e a Samira, que estava fazendo space comigo, a gente passou a semana toda debulhando, né, estudando esse conteúdo. E eu lembro quando nós perguntamos, né, se as pessoas sabiam, e perguntamos diretamente ao Fred, porque ele já estava na conversa conosco, o Fred, não, eu não sei. E aí veio esse comentário de, poxa vida, como é que humanamente eu vou fazer isso para dar conta de tudo? E aí, peço licença para recitar o que eu recitei para ele, né? Na época, você quer falar algo? Não, eu ia falar que não tem que pedir licença para recitar nada não, vamos embora. Na época, eu estava lendo esse livro da Ana Sui. A Ana Sui é uma psicanalista brasileira, e eu sou apaixonada por psicanálise. O livro em questão é A gente mira no amor e acerta na solidão. E parece que é uma coisa extremamente romântica, mas é muito mais existencial, né? Em suma, porque não tem como resumir esse livro, ela fala de como o ser, nós, é uma coisa solitária, né? E bancar isso é bancar a nossa solidão da gente consigo mesma. E é muito profundo isso, que vai muito de encontro com isso que eu falei antes. Porque para eu me amar e me bancar, eu tenho que estar muito ciente de quem eu sou. E aí, mencionei isso, que é
a abertura do capítulo 10 do livro, onde ela cita Antônio Cândido, é um sociólogo. E o título é assim, começa assim: Por que tanta pressa? Acho que uma das coisas mais sinistras da história da civilização ocidental é o famoso dito atribuído a Benjamin Franklin: tempo é dinheiro. Isso é uma monstruosidade. Tempo não é dinheiro. Tempo é o tecido da nossa vida. É esse minuto que está passando. Daqui a 10 minutos estou mais velho. Daqui a 20 minutos eu estou mais próximo da morte. Portanto, eu tenho direito a esse tempo. Esse tempo pertence aos meus afetos. É para amar a mulher que escolhi, para ser amado por ela, para conviver com os meus amigos, para ler Machado de Assis. Isso é tempo. E justamente a luta pela instrução do trabalhador é a luta pela conquista do tempo. Tempo como universo de realização própria. A luta pela justiça social começa por uma reivindicação do tempo. Eu quero aproveitar o meu tempo da forma que eu me humanize. As bibliotecas, os livros, são uma grande necessidade da nossa vida humanizada. E essa é a citação que eu li naquele momento para o Fred, essa citação que acho que te tocou para me fazer o convite de vir aqui. E essa citação, ela diz muito para mim e me lembra muito também de Foucault, né? Quando Foucault fala no livro dele, Crime e Castigo é Dostoiévski. Eu vou lembrar o nome do livro. Mas o Foucault, ele simplesmente faz uma comparação à escola, ao hospício e à cadeia, de forma a mostrar pra gente que há um interesse das instituições que controlam a sociedade no todo, de que nossos corpos se mantenham doentes e fracos, né? Porque corpos fracos são mais fáceis de controlar. E essa questão do tempo, acho que ela vem muito em encontro com isso. Porque se eu não tenho lazer, como é que eu vou ser feliz? Se eu não sou feliz, o que eu vou sair reivindicar? Pelo que eu vou lutar? O que vai me motivar ao ponto de eu lutar por coisas que eu acredito? Então, eu acho que o cripto, ele tem toda essa questão de facilitar uma ascendência, né? Tem uma possibilidade crescente econômica para as pessoas, mas essa questão do tempo que isso demanda, acho que consome partes da gente também, né? E é muito louco isso, porque como o Fred disse, ele é um artista, né? Se ele não tem tempo de ócio para criar, se ele não tem prazer para inspirar, da onde que vem essa criação? E o controle dentro da nossa sociedade, ele vem em nuances, né? Ele não vem hoje como na época da ditadura, com armas nas ruas. Ele vem na nuance, ele vem de tirar o direito do trabalhador de descansar, de aumentar as horas e isso ser permitido de trabalho por semana e isso ser permitido por lei. A gente vem de não ter uma remuneração que seja suficiente para eu ter dinheiro para ir no teatro uma vez por mês, para eu comprar um livro. Esse livro que eu te falei custa R$60. R$60 para famílias que eu já conheci, quando eu já trabalhei em escolas carentes, é o dinheiro da comida da semana. O livro acaba sendo um luxo. Então a felicidade hoje ela acaba sendo um luxo, porque ela requer tempo, ela requer dinheiro, né? Então eu acho extremamente importante, né, o Fred ter trazido isso para aquele space e ter provocado essa conversa e esse pensamento em cima de tudo isso, porque são coisas que acontecem tão automaticamente no nosso dia que a gente não para olhar, né? Então, eu acho que sim, a gente tem que se dedicar muito nas coisas que a gente quer fazer na vida
e as coisas que a gente quer ter sucesso. E o mundo cripto não vai ser diferente. Mas eu acho que a gente tem que ter também uma sabedoria que também demanda tempo, também demanda humildade, demanda um olhar para si, da gente conhecer os nossos limites e de ser fiel a nós mesmos na colocação desses limites, sabe? Porque senão a gente fica com o quê nas nossas mãos, né? O Bloco Café Delas, ele surgiu na ideia de trazer temas de opressões sociais que as mulheres sofrem, de entender como que a Web3 iria contribuir com a equidade de gênero. O 8 de março, ele surgiu numa greve que foi feita numa fábrica textil. Primeiro elas reivindicavam o direito a trabalhar. Depois elas passaram a reivindicar com melhores condições de trabalho. E foi, especialmente numa greve em 1908, em que as mulheres foram violentadas, os manifestantes, os grevistas foram violentados e mais de 100 pessoas foram mortas, a maioria entre elas mulheres. Depois, em 1910, teve uma conferência em homenagem a esse dia e ficou marcado, então, 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. Mas antes disso, na Idade Média, as mulheres que estudavam, faziam medicina ou até mesmo discordavam dos homens eram chamadas de bruxa. E a própria igreja alimentou uma caça a bruxas onde elas eram torturadas e executadas sob falsas acusações de bruxaria. O movimento feminista ele ressignificou a bruxa nesse papel e constantemente associa as bruxas como as mulheres que desafiam a autoridade masculina, se recusam a submeter às normas de gênero impostas pelo patriarcado. Bruna, a Web3 cabe como uma ressignificação no feminismo? Quero fazer só um recorte antes em relação ao 8 de março. O 8 de março foi uma luta extremamente significativa, né? Mas eu acho importante a gente não deixar passar em branco aqui que foi uma luta muito significativa de mulheres brancas, né? Que estavam reivindicando trabalhar e ter melhores condições de trabalho. Mas a mulher preta já estava trabalhando, há muito tempo. A mulher preta já estava sendo escravizada, já estava sendo abusada, já estava construindo, já estava na agricultura, já estava em todo quanto é canto sendo explorada, né? E são pautas que entram para o feminismo muito tardiamente também, né? Só para deixar esse recorte, porque eu acho que vale muito a pena ser mencionado. Perfeito. É a parte do... Tem uma linha, né? Eu sou um curioso de feminismo e tal. Tem que ser. Tem uma linha que diz, né, que o feminismo é racista. Feminismo negro. O feminismo negro? Não, eu digo assim, o feminismo negro... que o feminismo negro diz. Sim. Exatamente. Ele diz que o feminismo, ele nasceu no racismo. Com certeza, justamente por isso, porque se ignora a história dessa mulher preta nessa luta, né? Eu não acho que invalide a luta, acho que ela ainda é necessária, mas a gente vê, principalmente aqui no Brasil, né? Acho que mundo afora também, mas eu posso falar com propriedade da realidade na qual eu vivo, né? E a realidade qual eu vivo te dar um exemplo pessoal. A minha mãe é baiana, do norte do país, preta. A minha avó, preta. A minha bisavó foi escravizada. Eu lembro da minha avó contando histórias da mãe dela, da minha avó ter sido caçada a laço no meio do mato, tentando fugir do lugar no qual ela estava sendo escravizada. A laço, que nem boi. Pensa. E isso na mesma época que esses movimentos estavam acontecendo, né? E a gente está falando de Europa, a gente está falando da riqueza e do poder do homem branco, né? Para cima de tudo isso. E eu acho que quando a gente olha para a construção do nosso sistema econômico, da forma como a gente funciona, a gente vai falar aqui de Ocidente,
nós somos gregos e católicos, né? Não digo em exercer. Eu lembro muito de um professor meu da faculdade que ele falava isso com orgulho, assim, né, de assumir isso. Porque a religião predominante no Brasil é a católica. Então a gente tem aqui no Brasil diversos feriados católicos, né? A gente não tem um feriado de religião de matriz africana, a gente não tem um feriado de religião que seja espírita, nenhum de alguma religião, por exemplo, a Ayurveda, a Ayahuasca, religiões que antigamente no qual as mulheres seriam consideradas bruxas por estarem exercendo, né? Então a gente tem uma cultura formada pela religião católica aqui no Brasil, e a gente tem uma cultura, e daí vem também da influência dos gregos no período romano, formada por homens majoritariamente brancos, né, que excluíam negros e mulheres da sua democracia. Então, a democracia que a gente vive hoje, ela tem uma base que já é racista e misógina, né? Então, a gente bebe disso desde sempre. E eu acho muito difícil, e eu falo isso com peso no coração, eu acho muito difícil nós vermos uma mudança significativa nisso em vida. Não acho que isso seja algo que deva nos desmotivar. Porque assim como eles construíram o que a gente vive hoje, a gente pode construir o que as futuras gerações vão estar vivendo. E eu acho que a Web3, ela entra para ajudar nisso, conhecendo esse lugar que acaba sendo meio sem regra. Acho que a descentralização auxilia muito nisso. Porque se eu sendo uma mulher hoje, conhecimento que eu tenho, e eu quero formar um projeto para a Web3, eu posso. Eu posso ir lá, eu sei como é que funciona para começar startup, para conseguir investidor. A gente tem tanta mulher hoje. Eu lembro, ano passado eu fui para Miami em eventos de cripto com a empresa que eu estava trabalhando. E foi tão gostoso, porque a gente convidou muito investidor para o nosso evento. Foi tão gostoso ver que muitas daquelas pessoas eram mulheres, né? E eu acho que isso entra muito naquilo que foi mencionado antes, na questão da comunidade. A mulher, ela teve historicamente esse peso de ser o perfil cuidador, né? De o afeto vir da mulher, do cuidado vir da mulher, dessa parte mais humanizada, né? Ser muito dependente. Foi como jogado no colo da mulher, é teu, segura e dê conta. Tu trouxe o dado antes de que as mulheres trabalham em média 7 horas e meia a mais do que um homem, e a maior parte desse tempo é o trabalho de casa não remunerado, né? Porque a mulher tem que cuidar, a mulher que faz o lar existir. E eu acho que quando a gente olha para a questão da comunidade, que é uma coisa que tem que ser nutrida, eu acho que a mulher, ela se encaixa quase que... eu não quero falar naturalmente, porque é uma palavra pesada para isso, mas dada a circunstância da onde essa mulher vem hoje, quase que naturalmente, né? Então, acho que isso é uma das coisas, né? E eu acho que em outros cargos de liderança e todas essas coisas, e aí juntando com o dado que eu trouxe antes também da questão da geração Z, né? Dessas pessoas, dessa nova geração tá preocupada com o ambiente de trabalho. Não é mais só o salário que importa, né? Então a gente está vendo não só a questão de mulheres, mas de características que até hoje foram incutadas como características femininas, se mostrando como necessárias. E como a mulher já tem isso desenvolvido, acaba sendo um lugar que eu acho que ela se acomoda de uma forma mais orgânica, sabe? Eu acho que esses recortes, assim, são coisas que podem facilitar muito, né, a adesão dessa mulher. E na mesma questão que eu falei antes, dessa questão de ser descentralizado. Se eu quiser abrir um space agora e começar a conversar e convidar pessoas, eu posso. Se eu quiser entrar num space, dar minha opinião hoje, a chance de eu não conseguir subir ao palco é muito pequena. Então, acho que
esses são pontos extremamente relativos, porque eu acho que só a partir do momento que uma comunidade, seja ela qual for, ela passa de ver a mulher como um objeto e começa a ver essa mulher como integrante desse espaço, que essas coisas mudam. E eu acho que a gente pode ver isso acontecendo, ainda que devagarinho, na Web3, acontecendo. E eu acho que isso é essencial, porque em outras partes da nossa sociedade, como quando a mulher é tratada como objeto, objetos costumam ser descartáveis, né? Então, a partir do momento que ela entra nesse espaço e as qualidades dela se fazem relevantes, eu acho que ela começa a conseguir tomar esse espaço e ser integrante dele. Não, perfeito, e muito obrigado por fazer aquele parênteses lá no início sobre a questão racial. Muito importante trazer isso. Imagina. E, não, irado. Olha, vamos começar a dar nome aos bois? Vamos. Você disse aí, falou que viu bastante projetos de mulheres tocando, não só no seu time, mas também no alto escalão ali do projeto. Então, quais são os projetos que você gosta que são liderados por mulheres na Web3? Eu tenho 2, assim, que eu tenho um carinho, e eu fui muito bem recebida, eu faço parte dos 2 projetos, e eles são liderados por 2 mulheres muito fortes, e 2 mulheres que fazem tudo aquilo que eu estava falando antes, sabe? Elas são muito seguras de si, então é uma coisa muito natural bater o pé e defender as ideias. Então, o primeiro tem tudo a ver com essa minha última fala. É o X Collective, né? Que é liderado... Ela não é doxed, né? Ela não fala o nome dela. Mas é a Hey It's RP. o arroba dela no Twitter. Que é um projeto que ele visa não só a questão de mulheres, mas ele busca linkar projetos e pessoas que estão precisando contratar pessoas dentro da Web3, mas ele dá o foco para mulheres e LGBTQI+. Então, eu acho lindo, porque é um espaço, né, liderado por uma mulher para mulheres, seja ela cis, trans, ou dentro de qualquer, né, parte dessas comunidades marginalizadas que existem hoje. Então, esse é um dos projetos que eu acho, assim, tem uma importância e eles acabam mudando a cena, né? Porque influencia, é um lugar que as pessoas vão procurar pessoas para trabalhar e tu só vai encontrar mulher e LGBTQI+, lá. E o segundo projeto, aí ele é de uma outra mulher extremamente poderosa, que eu adoro, e adoro o fato dela ser latina também, que é a Yara Modarelli. A Yara Modarelli, hoje ela mora na Espanha, mas ela é da Argentina, e ela tem um projeto que ela trabalha em cima dele, que é o Visionaries. E o Visionaries tem tudo a ver com, acho que, toda essa conversa que a gente está fazendo aqui. O foco desse projeto é basicamente educar pessoas que não têm dinheiro para chegar na Web3 e ir testando coisas, não tem dinheiro para apostar, né? Então, eles têm um Discord desse projeto, e dentro desse Discord tem momentos de meditação, tem momentos de conversa sobre crescimento pessoal, tem aulas sobre DeFi, sobre NFT, sobre investimentos dentro da Web3 em geral. Então, existe uma preocupação muito grande em educação e uma educação voltada para comunidades economicamente carentes. São 2 projetos que eu guardo no coração. Muito bom, Bruna. Sempre bom ter referências para a nossa jornada. Continuando no tema da mulher, quero trazer agora alguns dados que mostram a relação delas com o criptomercado. Um relatório recente da Grayscale mostrou que 43% das pessoas que investem no fundo de Bitcoin são mulheres. O Datafolha mostrou que as mulheres são mais conservadoras no momento de investir em relação aos homens. 83% das mulheres preferem investir em poupança contra 68% dos homens.
Ainda no relatório da Grayscale citado anteriormente, as mulheres, além de serem mais propensas a investirem em criptos, também são mais jovens. 84% das mulheres possuem menos de 45 anos, enquanto nos homens esse número cai para 68%. Com esses dados que mostram que a mulher é mais jovem, mais propensa a estar exposta a cripto, mas também é mais pé no chão, eu adorei um artigo da Marina Luz, publicado no portal do Bitcoin no último 8 de março que se chamava "Feminismo não é sobre dividir contas. Feminismo é sobre escolha. E para escolher, você precisa de dinheiro." E para finalizar, eu quero trazer um outro estudo, publicado pela Marina Spindler e Paulina Rodrigues em 2021. Nesse relatório, as autoras concluíram que os criptoativos são ferramentas usadas para driblar o machismo e conquistar a independência financeira. Bruna, diante desse cenário, você concorda que as criptos representam a liberdade financeira para as mulheres? Eu acho que meu posicionamento quanto a isso é muito parecido com a questão da questão do feminismo, do recorte de mulheres pretas, sabe? É a mesma coisa de a gente pegar dados como o IDH, e aí eu moro em Florianópolis, né? E dizer que Florianópolis é uma cidade extremamente rica, quando na verdade a gente sabe que é uma cidade construída por fishermen, ou em inglês, pescadores. Né? E aí a gente vê, eu lembro que eu usei isso no meu TCC. Quem criou o índice de IDH foi um economista indiano chamado Amartya Sen. Hoje, o Amartya Sen repudia o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, porque ao mesmo tempo que ele calcula, né, a soma de acúmulo de bens e riquezas de um lugar, ele não calcula a distribuição dessa renda, né? Então, se estamos em 3 pessoas na sala, uma ganha 10 mil e as outras 2 ganham 500, o IDH daquele lugar é 11 mil reais por pessoas por mês, né? Quando a realidade é outra. Eu não estou querendo aqui julgar uma pesquisa séria que foi feita, não cabe a mim, mas questionar já cabe. E aí eu me pergunto, quem são essas mulheres que são mais propícias a investir, né? Qual é o recorte social delas e qual é o recorte social desse homem? Porque, olhando do meu lugar, da minha posição, me parece que homem tende a fazer investimentos para aumentar a sua renda. E a mulher, ela tende a fazer isso como uma forma de tentar mudar a sua vida. Acho que isso explica um pouco o conservadorismo. Porque se eu estou fazendo isso com uma renda extra que eu tenho, e eu posso levar até como um estudo de caso, é uma coisa perder o dinheiro. Mas se eu estou fazendo isso, pensando no Brasil, na realidade de muita mãe solteira, de mulher, né, que ganha menos ainda no trabalho, pensar da realidade que eu vim, professora, né? Um papel que é executado majoritariamente por mulheres, extremamente mal remunerado e com um respeito muito aquém do necessário, eu fico com essa questão em mente, né? Por que essas mulheres estão sendo mais conservadoras? E o que me vem em mente é que o risco na vida real dessa mulher deve ser muito maior, né? Então eu não posso arriscar tanto. Se eu perder esse dinheiro, eu vou me comprometer muito mais, e aí uma suposição minha, do que esse homem que está fazendo esse mesmo tipo de investimento. Do lugar que eu olho isso, me parece que isso poderia ser uma explicação para a mulher se resguardar mais, né? Agora, a segunda pergunta eu me perdi. Bruna, se você se perdeu, eu me perdi mais ainda porque eu fiquei me perguntando se eu havia feito 2 perguntas. Eu havia perguntado se você achava que as criptos representam uma liberdade financeira para as mulheres. Tá, perfeito. E aí, na questão da cripto trazer essa liberdade financeira, eu acho que daí a gente está falando
Quando a gente está falando de escolha, a gente tem uma coisa bem tricky, né? Uma pegadinha, né? Porque existe uma escolha real e uma escolha de fato. É uma escolha de fato e uma escolha meio que ilusória que a gente pode fazer, né? Como a lei diz, todos são livres para ir e vir. Eu sou livre para ir para o Caribe amanhã? Não sou. Por quê? Porque, de fato, eu olho para a minha realidade e isso é algo que eu não posso fazer. Então, quando a gente olha para a realidade da mulher brasileira, que é uma realidade de uma mulher que ganha menos ainda, que tem uma oferta de trabalho melhor, eu perdi a conta de quantas vezes perguntaram se eu pretendia engravidar quando eu fui fazer uma entrevista de trabalho aqui no Brasil, né? Fora, nunca me perguntaram isso, que bom. Mas aqui no Brasil, acho que se não todas, deve ter falhado uma ou duas. Sempre perguntam isso para uma mulher. Eu nunca ouvi falar de um homem ser perguntado se ele pretende ter um filho, né? Por quê? Se espera que a mulher vá performar esse trabalho de ser mãe em momento integral, enquanto o pai não se espera a mesma coisa. Então, eu acho que antes da gente ver uma liberdade financeira para a mulher acontecendo aqui, eu acho que a gente precisa ter uma revolução cultural sobre como a gente vê essas coisas, né? E é muito louco e é muito complexo ao mesmo tempo, porque é meio que tudo tem que acontecer junto. A gente tem que ter essa educação ao mesmo passo que a gente tem que ter leis que segurem esses direitos que hoje não são dados à mulher. Acho que aí a mulher vai, de fato, conseguir ter uma escolha para daí investir e conseguir pensar nessa liberdade financeira. Felizmente, eu acho que a gente começa a ver esse movimento vindo das mulheres. Acho que a gente começa a ver mais mulheres na Web3, a gente começa a ver mais mulheres se arriscando, né? Se educando e buscando formas e mercados, lugares mais justos para aumentar a sua renda, né? Há pouco tempo atrás mesmo, uma conhecida minha que era professora também quis sair desse lugar de sala de aula, assim como eu, né? Em busca de ter um trabalho um pouco mais tranquilo, com uma remuneração melhor, né? Então, acho que sim, pode ser, mas eu acho que a gente está a passinhos de formiga. E desculpa se eu vou parecer em todas essas perguntas um pouco negativa, assim, sabe? Mas eu acho que a gente tem tanta estrada para caminhar para ver uma mudança significativa na nossa sociedade, que eu não sei te dizer por onde começar, que se não pela educação, né? E isso leva tempo. Então, quando a gente vai falar de algo que vai levar tanto tempo assim, acho que para a gente ver esse resultado de fato, sabe? Para isso começar, por exemplo, a próxima pesquisa, tu lê que as mulheres de fato estão ganhando independência financeira por culpa do cripto, que as mulheres estão vindo mais para o cripto, que as mulheres estão em um número muito próximo, igual ou quiçá maior que os homens em questão de investimento, que a gente sabe que a raridade de alguém ficar rico trabalhando é ínfima, mas no investimento é outra história que é contada. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer. Mas acho que um dos pontos positivos é da gente encontrar mais homens que estão olhando para isso hoje. Assim como tu mencionaste antes de ter essa preocupação de querer fazer o podcast, assim, de trazer mulheres para ouvir elas. Eu acho que quando a gente junta essas mulheres que estão mais dispostas, que estão ganhando mais confiança em si, com homens que estão dispostos a abrir esse espaço, né? Ao mesmo tempo que estão negando um pouquinho o seu, porque esse espaço do homem já é tão maior, né? Então, se não houver homens que negam um pouquinho esse espaço para dar para mulheres, acho que vai ser mais difícil ainda ver esse avanço. Eu acho que sim, existe essa possibilidade, mas eu acho que ainda demora.
Sim, como eu falei, né, cara, o negócio é geracional, né? Tipo, eu já desisti de, por exemplo, viver no mundo full Web3, sabe? Eu já não acho que eu vou viver numa coisa que vai estar super blockchain e autônoma, descentralizada, etc, sabe? E, por exemplo, aquele dado que você falou agora, são assustadores, né? Tipo, esse relatório que eu trouxe, abri aqui o Bloco Café do Fórum Econômico Mundial, onde a equidade somente vai ser atingida em 2133, né? Isso é um estudo, né? Então, ou seja, eu entendo, não é pessimismo, é realidade, sabe? Não é questão que você está sendo pessimista. Acho que, e você falou também a questão da maternidade, né? Das perguntas. Estudando aqui por esse artigo que eu falei da Marina Luz, que saiu no portal do Bitcoin, ela trouxe uma coisa aqui, ó, que metade das mulheres são demitidas em até um ano após o retorno da licença maternidade. Uhum. Sabe? Ou seja, além delas serem menos, elas também contribuem menos, né? Porque como elas estão mais afastadas, elas contribuem menos à Previdência Social, elas são menos contratadas, tem mais essa questão, e ainda são mais demitidas, né? Por exemplo, segundo os dados do CAGED, durante a pandemia, as mulheres foram as mais afetadas nas demissões, por exemplo. Né? Acabam sendo penalizadas por serem mães, né? Exatamente. Então, vamos tocar agora assim, quais são as tuas referências femininas, tanto na Web3 como na sua vida? Cara, na minha vida, não tem como não ser a minha irmã mais velha. Não tem como. Ela também é formada em filosofia, ela que me fez entrar em filosofia, ela é mestre em educação e hoje ela é diretora de uma escola montessoriana. Ela acredita muito piamente em todas essas coisas que nós estamos falando aqui hoje e tem esse sonho quase que utópico também dessa educação transformadora, dessa educação libertadora, né, que o Montessori traz. Eu não sei se tu é familiar com isso, com a pedagogia Montessori? Não conheço. Então, a minha irmã, ela tem uma escola infantil montessoriana, né? E eu acho que a instituição escolar que a gente tem, né, mundo afora hoje, salvo raras exceções, ela é uma instituição que prepara para o mercado de trabalho, né? A gente vai lá e aprende a ficar sentado ouvindo ordens, né? Ela não é uma educação que liberta. Ela não é uma educação que ensina coisas para a vida. E o Montessori é uma pedagogia italiana que ela vem justamente com essa proposta de preparar para a vida, né? Então, ela vai ensinar o adulto a olhar para a criança como um ser inteiro, né? Até a década de 70, a infância não era reconhecida, né? A gente tinha mini-humanos, não crianças com necessidades específicas de crianças. E a partir do momento que a gente olha para essa criança com outros olhos, de ver ela como esse ser humano inteiro com necessidades próprias, é outro tipo de relação que a gente tem com a educação, né? Eu não quero que essa criança fique sentada me escutando por 3 horas, eu quero que ela descubra o mundo, então eu preparo o ambiente para ela descobrir aquilo que é adequado para aquela idade. E o trabalho que ela teve para fazer isso vingar, para espalhar isso, para estudar isso por conta, porque existem pouquíssimos cursos relacionados a essa pedagogia aqui no Brasil, foi enorme. Como eu mencionei no começo, eu venho de uma família extremamente humilde, né? A minha geração foi a primeira a ir para a faculdade, meus pais sequer terminaram o ensino médio e todas essas coisas. E ela foi sempre essa pessoa extremamente estudiosa que batalhou demais para conseguir as coisas e de quebrar a cara e não desistir. Então, ela é minha inspiração da vida, sabe? Eu pude me apoiar nela, assim, para copiar ela, de certa forma, mas de uma forma muito que querendo honrar o que eu aprendi com ela, sabe? Ela definitivamente, não preciso pensar 2 vezes que ela é minha maior inspiração. De Web3, eu vou ter que falar que são as 2 chefes que eu tive no primeiro projeto que eu trabalhei.
que foi a Cindy Lee e a Sarah. Não me recordo agora o sobrenome da Sarah. A Cindy também tem uma história de vida assim, incrível, por falta de adjetivo melhor. Ela é chinesa. Quando eu a conheci, ela morava em Singapura. Hoje ela está nos Estados Unidos. Ela era uma das fundadoras do projeto. E a Sarah era gerente de marketing do projeto. Na época morava na Coreia. Ela é coreana e hoje mora em Budapeste. E foram duas mulheres que me acolheram, que me ensinaram muito e que me respeitaram num lugar de aprendizado. Então, acho que elas abriram esse mundo de Web3 para mim. Óbvio, o meu namorado me influenciou, né, a entrar, mas elas abriram de outra forma, me fazendo sentir bem nesse lugar de não sei tudo. Então, acho que essas 3 pessoas. Show de bola. E uma dúvida aqui, por acaso, quando você foi explicando, eu me lembrei que eu já passei os olhos por essa ideia e me identifico muito. Aliás, não é que eu me identifico com a montessoriana? Isso. Montessoriana. Não é que eu me identifico com a montessoriana. Eu não me identifico com o modelo atual, né? Acho que é um modelo medieval e como você falou, trouxe bem bastante coisa. E, inclusive, por exemplo, nessas discussões que tiveram, né, com AI, uma das coisas, né, foi que as gerações vão ficar burras, elas falavam, fala assim, por que vai ficar burra? Não, porque elas vão fazer mais trabalhos e tal. E aí eu falei, poxa, mas será que todo o trabalho na escola ele vai despertar na criança, né, na pessoa, na educação, o melhor daquela pessoa? Então, será que talvez ele não precisar perder tanto tempo para fazer? Não estou querendo dizer que ele não tem que estudar, não é isso. Acho que você, melhor do que eu, sabe disso. Mas será que talvez ele ter tempo para dedicar e desenvolver aquilo que ele realmente quer fazer, gosta de fazer? Será que isso talvez não é benéfico no longo prazo para aquela criança? Né? São perguntas que a gente faz, não tem resposta, evidentemente. Tem resposta, tem? Então manda ver, traz. E a resposta é simples e curta e direto, não. Não, né? não. O modelo tradicional. Eu te pergunto, lembra da escola? Qual era teu momento preferido? Era o lanche, né? A merenda. Ou é o lanche ou é o recreio. E o futebol também. As crianças não gostam de estar ali. Eu trabalhei numa escola particular, a maior da cidade que eu morava, e aí você pensa que eu trabalhava com toda a educação infantil. Eu sempre trabalhei com crianças pequenas, né? E então, crianças de 3 a 5 anos de idade. As crianças de 3 anos na creche, as professoras eram obrigadas a cumprir livros para essas crianças terminarem até o final do ano letivo. Então, você estava pedindo que crianças que não desenvolveram sua coordenação motora fina, né, movimento de pinça, para crianças que não desenvolveram sequer as juntas das mãos direitinho ainda para segurar um lápis. Por isso que criança segura o lápis como quem segura um microfone. Porque não existe coordenação motora desenvolvida ali ainda para isso. Tendo que aprender a escrever seu nome com 3 anos de idade, porque o livro pedia. Essa criança não está fisicamente preparada para isso. O corpo dessa criança não está. Mas a escola está pedindo isso. E era reconhecida como a melhor educação infantil da escola, da cidade. Uma cidade com 600 mil habitantes, não é uma província. Né? O que isso tem a ver com aquele momento daquela criança? Essa criança precisa, naquele momento, aprender a segurar um lápis ou ela precisa aprender a segurar um copo? Então, não está preparando aquela criança para a vida dela. Você entende? O que um adolescente precisa? O adolescente, ele tá virando um adulto. Ele tá nesse meio termo que ele não é mais criança, não é adulto, tá passando por uma transformação hormonal. De que uma fórmula de Bhaskara adianta na vida dessa pessoa?
Ele precisa saber fazer matemática básica? Óbvio. Mas qual o significado das coisas que se aprendem nesses momentos na vida da pessoa que está aprendendo? Nenhum. Então, dentro disso, a minha resposta é muito claramente não. Porque eu não estou pensando naquele indivíduo. Eu estou ignorando completamente o momento de vida que aquele indivíduo tá para controlar ele de forma que ele aprenda a ir para um escritório e ficar 8 horas sentado. Que ele aprenda a baixar a cabeça e não questionar uma autoridade. Porque é isso que a gente ensina dentro da escola. Exatamente. E aí Daí meu pessimismo quanto às mudanças na sociedade. Porque é muito bem enraizado, né? Eu sei. Exato. E até porque, aí assim, e quando você propõe que, olha, esse modelo tá errado, nossa, como assim? Você tá querendo dizer que meu filho não tem que ir pra escola? Né? Como assim? Você tá querendo que tem que ir para uma escola diferente. Exato, exatamente. E aí, agora, pegando ainda na montessoriana, você acha que a escola montessoriana, ela combina com a Web3? Claro! Com certeza. Pensa uma escola montessoriana que esteja no ensino médio. Elas são mais comuns na educação infantil, mas ela existe até o ensino... É um modelo, então você aplica para qualquer ano, né? E aí a questão do indivíduo, né? Daí minha paixão por psicanálise, daí minha paixão por filosofia, daí minha paixão por Montessori. Se esse indivíduo que está dentro da escola, adolescentes, hoje eu tenho um sobrinho de 15 anos, ele já ouviu falar sobre Bitcoin, sobre criptomoeda. Se ele demonstra interesse em saber isso, a escola montessoriana vai propiciar que ele tenha um ambiente no qual ele pode aprender isso. E é isso que eu acho lindo. Você olha para o indivíduo, sabe? Se eu não olho para o interesse que esse indivíduo tem, como é que essa pessoa vai maximizar quem ela é? Você pega, tem aquela coisa, acho que tem memes que são muito práticos assim para entender, né? Que tem aquele meme do teste e acho que nem chega a ser um meme, acho que é uma tirinha de jornal. Vamos fazer um teste super justo. Eu quero ver quem escala mais rápido essa árvore. Aí você tem um macaco, um tamanduá e um elefante. Sim. É óbvio que é um macaco, porque ele está no ambiente dele, desenvolvendo e trabalhando com qualidades que são inerentes a ele, né? Então, a gente espera, eu acho muito das crianças e dos adolescentes, que eles se comportem de acordo com o mundo dos adultos, mas a gente não olha para o mundo deles e o que eles precisam. Não digo nem individualmente, acho como um todo, né? A estrutura da sociedade, o olhar para com essa faixa etária. Então, no momento que a gente dá as ferramentas necessárias para eles desbravarem o mundo, onde ele tem curiosidade, eles... E te digo isso assim, olha, com certeza de ter presenciado, né? As crianças naturalmente, a gente nasce com o ímpeto de querer saber. Então, mas aí ela não vai querer estudar matemática? Vai, porque ela nunca viu antes. É curioso, é interessante. O que significa apenas que eu não vou querer que uma criança desenvolva noções avançadas de matemática se não é uma das inteligências que mais aflora nessa criança. Eu vou estimular o que deixa ela feliz e o que ela já demonstrou ser boa em. E não o contrário. Porque o que acontece com isso? Desestimula essa criança a aprender. Então, se é o interesse desse adolescente, óbvio, o Montessori vai introduzir isso. Acho que no fim das contas, pelo que eu percebi aqui, é mudar o falar para falar com, né? Exato. Olha, eu tenho feito uma brincadeira bem interessante, sim. Eu jogo lá no Twitter o que você perguntaria para Bruna Brambati, para nossa convidada, e o Mr. G, o querido Mr. G, que está sempre com a gente aqui, ele fez uma pergunta que eu vou ter que perguntar aqui para ti. Quando vai cantar sertanejo ao vivo nos Spaces? #sertaneja. Bom, gente,
pobre do Mr. Joe. Eu não gosto de sertanejo. Nada contra. Não é um estilo musical que me toca. Então, para essa pergunta diretamente, vai ser nunca. A menos vai saber que eu perco uma aposta por aí. Então tá aí, Mr. D, somente com aposta. Bruna, estamos chegando ao fim, infelizmente, muito legal aqui. Nossa, eu aprendi demais com você, e muito bom, e você... então, bem legal, bem legal. Acho que, pra gente finalizar agora, Bruna, eu costumo fazer sempre essa pergunta com todo mundo que vem aqui ao nosso estúdio, que é: por que você ainda está em cripto? Eu acho que eu meio que já respondi isso, mas acho que eu posso falar de uma forma muito clara, né? Eu escolhi uma profissão que economicamente não me valoriza, que é ser professora. E aí acho que você mencionou isso antes, né? Pra gente arriscar, pra gente ir atrás de sonhos, pra gente ter lazer, pra gente ter saúde mental, a gente precisa de dinheiro. E aí é uma coisa que eu vejo acontecendo over and over, assim, repetidamente no mundo cripto. Eu moro no Brasil. Se a gente pensa na questão do dólar real, né, são 5-1. A cada $1 são R$5, R$5,20, R$5,30, às vezes R$5,18, enfim. Tá dançando por ali. Então, o que as empresas pagam normalmente para alguém dos Estados Unidos, elas pagam 3 pessoas aqui no Brasil, só que para mim é um salário muito maior do que eu faria como professor. Eu tenho essa questão, eu sou uma pessoa de pessoas, né? Senão eu não teria virado professora. E eu gosto muito dessa questão da educação, independente do conteúdo. Então, o fato de eu estar ali podendo lidar com pessoas, usando a minha veia criativa, porque até hoje eu tenho trabalhado como community manager, que envolve de criação de conteúdo, a campanha, a contratação, tudo que tu imagina em questão de social dentro de um projeto, alguma coisa do community manager tem ali. Então, eu acho que o fato de eu continuar usando essas habilidades que me motivam a trabalhar, no geral, junto com uma remuneração mais justa, me fazem ficar e não querer sair. Perfeito. Eu gosto muito dessa pergunta, porque na verdade essa resposta ela foi dada no episódio inteiro, sabe? E é uma ótima maneira de fechar tudo. Eu gosto muito dessas respostas. Porque a Dani falou assim, perguntar como você entrou é fácil, né? Bom, eu vou chamar agora um quadro. Vem aí, CryptoPong. Você está preparada, Bruna? Vamos lá. Vamos lá, let's go. Vamos, Bitcoin. Achei que ia ser mais fácil. Bitcoin, revolução. Satoshi Nakamoto. Isso, grande mistério. Web3. Um lugar de encontros e descobertas. Metaverso. Uma aposta. NFT. Eu quero responder blockchain, mas isso só vai fazer sentido para quem já está no meio, né? Então, eu acho que um facilitador. Inteligência artificial. Acho que não tem como fugir. Segurança digital. Necessária. Muita educação sobre o assunto necessária. Descentralização. Tô tentando pensar numa palavra mais forte que necessário. O que falta para a adesão popular das criptos é? Eu sou controversa, eu não acho que vai ter uma adesão popular, não acho que é necessário. Você tem alguma rede blockchain preferida? Polygon, porque é mais barata. E alguma que é distância? Eu acho que nesse momento com os ordinals do Bitcoin. Você se considera uma maximalista? Não. O que foi o Crash Luna? Foi um tiro no pé de muita gente, de muito projeto. Não tem como responder só com uma palavra. Mas acho que foi muito necessário para mais questões de segurança serem pensadas e para as pessoas pesquisarem mais antes de investir. E a insolvência da FTX? Resultado de ter ser humano por trás de projeto. Tornado Cash. Igual, acho que a gente tem ser humano atrás, a gente tem um problema eminente. Ethereum flipa Bitcoin?
sou muito dividida quanto a isso. Acho que existe uma possibilidade, não sei o tamanho dela. 8 de março. Acho que um dia político que precisa ser muito discutido e também questionado. Bruna Brambati. Um trabalho constante. Bruna, o que é cripto? Cripto é uma moeda digital que veio para romper com o monopólio de bancos e esses sistemas econômicos centralizados. Então, para romper o sistema econômico tradicional, chegamos ao fim desse episódio. Eu queria agradecer de coração, Bruna, por a gente trocar essa ideia maravilhosa, filosófica e também bem realista. É muito importante ter opiniões, sabe? E trazer e falar. Então, muito obrigado. Eu desejo sucesso enorme para você. Acho que a gente ainda vai... Muito bom ter você desse lado da trincheira, né? Isso é mais importante que a própria guerra, né? Já dizia o Hemingway. Então, muito obrigado, tá? Eu queria que você pedisse, fosse agora para as considerações finais e qual o melhor jeito de te encontrar nas redes. Claro. Uai, muito obrigada por esse convite. Foi uma conversa muito gostosa. A gente conversou sobre o que nós iríamos conversar, né? E eu disse, vamos falar de tudo que tu quiser, que eu acho que a gente se coloca nesse mundo de cripto, né? Esse mundo Web3 que vem para ser disruptivo, então quis sempre deixar essa liberdade de não impor tema nem nada, e fico muito, muito feliz da gente ter tido essa conversa tão rica, tão gostosa, me senti muito à vontade aqui. Acho que tudo que a gente falou aqui são coisas que precisam ser discutidas o tempo todo, tudo muito em construção, mas acho interessante e muito necessário a gente estar no meio desse movimento e iniciando isso de alguma forma. Só agradecer pelo convite, e para quem quiser me achar nas redes, no Twitter é Brambati-Bruna, com TTI atrás, mas só procurar um pouquinho lá na comunidade brasileira, que eu tô por todo canto, tô lá com o Y também, e acho que é isso, gente, um prazer estar aqui. Vamos pesquisar sobre cripto e NFT, gente, porque não vai ter como fugir disso no futuro. Eu concordo demais contigo. Comunidade, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. É maravilhoso essa energia que vocês têm passado para o Bloco Café. Isso é, sem dúvida, muito gratificante. É a melhor coisa que a gente pode ter, porque a gente faz isso para você. Isso dá muito trabalho, demanda tempo. E, no fim das contas, ter você com a gente é muito legal. Muito obrigado mesmo. Eu e a Bruna ficamos por aqui, mas vem aí a Francisca Miguel para dar os recadinhos finais aí para você. Então fica ligado nos recadinhos e até o próximo bloco. Tchau, tchau, pessoal. Até, tchau, tchau. Obrigada, Bruna, por esse episódio maravilhoso que você fez aqui com a gente, não é, Uai? Eu adoro filosofar. Bem, você já sabe que todo episódio tem um POAP totalmente gratuito e super seguro. E a gente adora que você interaja com a gente também nessa iniciativa que o Bloco Café faz com muito carinho para você. Para ganhar é super fácil e nesse mês de março, basta comentar #delas em qualquer post do Bloco Café que você se habilita a receber o link para mintar o POAP. #delas. Em qualquer post durante todo o mês de março. Apenas cuidado. Verifique sempre se quem te enviou o link foi mesmo o perfil do Bloco Café. E junte-se a nós no Telegram, uma maneira diferente de acompanhar todos os nossos tweets. Dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias, entre em contato com a gente através do Twitter ou e-mail blocafé@proton.me. Todos os links, incluindo o da Bruna Brambati, estão na descrição. Eu, Francisca Miguel, e o Bloco Café ficamos por aqui. Até a próxima, gente, e tchau!